Vamos falar então sobre o cálculo do potencial. Hoje a gente começa a falar sobre cálculo do potencial eletrostático. Esse vai ser um assunto muito importante ao longo do curso e todas as outras técnicas especiais que a gente vai ver vão se basear no potencial eletrostático, tá? Então, duas coisas que a gente sabe aqui. O campo é menos o gradiente do potencial e o divergente do campo elétrico é ρ sobre ε0. Basicamente, vamos combinar essas duas equações. Então, no lugar do divergente do campo elétrico, eu vou botar o divergente do menos gradiente do potencial. Então, isso vai ficar que o divergente do gradiente é menos ρ sobre ε0. O divergente do gradiente vai me dar o laplaciano do potencial. Então, o laplaciano do potencial é igual a menos ρ sobre ε0. Essa é a chamada equação de Poisson. Então, a gente tem uma equação diferencial para calcular o potencial elétrico a partir da densidade de cargas. Em boa parte dos problemas, o que a gente tem, na verdade, eu tenho uma distribuição de carga em algum lugar e eu quero calcular o campo em um ponto longe dessa distribuição de cargas. Ou seja, eu estou num ponto do espaço em que ρ é zero, não tem nenhuma carga lá. Então, se a gente colocar ρ igual a zero, eu tenho Laplaciano do potencial eletrostático é igual a zero. Essa é conhecida como a equação de Laplace. Basicamente, isso daqui diz para a gente que a presença de carga causa uma dobra na função potencial eletrostático, né? Que é basicamente está relacionado com variação do campo. Né? Então, nas regiões sem cargas, essa função tem um comportamento monótono, né? É reto. Então, veja, basicamente eu estou falando, a derivada segunda da função é zero. A derivada primeira está relacionada com a variação da função, então a função vai variar, mas a derivada segunda ela é zero, então a função ela não tem dobras, ela não tem concavidades nem convexidades, tá certo? Então, basicamente, essa equação diz, a presença de carga faz você dobrar a sua função potencial elétrico. Mantenha isso em mente, mais para frente a gente vai ver numa parte importante do curso mais sobre isso. Outra forma de calcular o potencial direto a partir das cargas é usando uma integral direta, tá certo? Então, de novo, eu tenho minha geometria aqui que o vetor R ele aponta a posição onde eu quero calcular o potencial, né, em referência a uma certa origem do sistema de coordenadas escolhidas, e o R' está relacionado à posição das cargas fontes, as cargas que vão gerar o potencial que eu estou querendo medir. Então, para a gente calcular o potencial, de novo, eu vou integrar do infinito até o ponto P, eu não integro da carga até o ponto P, eu integro de onde o potencial é zero, ou seja, lá do infinito, até o ponto de interesse. E se eu tenho várias cargas fontes, aqui eu vou ter um somatório de campos elétricos. Esse somatório eu posso tirar fora da integral. Então, isso aqui é só para dizer que se o campo elétrico tem associado a ele um princípio de superposição, isso vai ser válido também para o potencial elétrico. Então, potencial, eu posso calcular o potencial de cada uma das cargas individuais e somar. A vantagem aqui, lembrando, é que eu estou fazendo uma soma de escalares. Então, eu escrevi de forma mais explícita aqui. Se você pegar o campo de uma carga pontual, é 1 sobre r ao quadrado. Quando você integra isso em r, vai dar menos 1 sobre r. Tomando em consideração esse ponto, esse sinal menos que já tem aqui. Então, o potencial vai ser simplesmente aqui, sobre 4πε0, 1 sobre a distância da carga em questão até o ponto P, ou seja, o módulo de R menos R', escrevendo em termos daquele R diferente que a gente vem usando, vai ficar então o somatório de QI sobre RI. Então, isso para cargas pontuais distribuídas no espaço. Se eu tiver uma distribuição contínua de cargas, a gente já viu essa transformação para o campo elétrico, o que eu vou ter é uma integral no lugar desse somatório, 1 sobre R continua ali, só que aqui a gente tem uma integral de ρ dV. Ou eu tenho uma integral de um diferencial, uma carga infinitesimal dq, que eu já escrevi aqui o dq como ρ dV, mas pode ser lambda dl ou sigma dA, depende de como é a sua distribuição de cargas, quantas dimensões ela vai ter, certo? Então, aqui está embutida, é importante lembrar a consideração que o R
indo para infinito me dá um potencial zero. Então isso só vale para distribuições de cargas que estão contidas numa região do espaço. Essa fórmula aqui, se vocês olharem lá atrás na aula em que a gente viu o cálculo do campo elétrico direto a partir das cargas, é análogo ao que a gente fez para calcular a integral do campo elétrico com uma distribuição contínua de cargas. Qual que é a diferença aqui? Bom, a diferença é que eu tenho uma integral para calcular um escalar, né? Se eu voltar aqui, essa minha integral tem esse vetor Rzinho, chapéu, né? Então, lembrei, esse R diferente, esse R diferentão aqui, ele tem as coordenadas linha. Então, eu não posso simplesmente tirar ele da integral, ele não é constante, ele varia conforme eu estou variando a posição de integração. Estou integrando em cima da fonte, esse R diferente vai variar e esse R chapéu vai variar. Então, eu estou integrando um vetor aqui, enquanto que na hora do cálculo do potencial não tem nenhum vetor. Eu tenho só a função que vai estar aqui e eu tenho que integrar ela e é só isso. Então, tem essa vantagem, né? E aí, sabendo o potencial, eu faço menos o gradiente dessa função, né? Uma derivada mais simples, eu calculo como que é o campo elétrico dessa distribuição, ok? Vamos fazer um exemplo rápido para encerrar essa aula, desse início de como calcular o potencial elétrico. Vamos calcular o potencial de um anel, né? Um círculo de raio R, que tem uma carga total Q, e está uniformemente carregado, né? Ou seja, a densidade de carga lambda é constante para todos os pontos do fio. E eu vou pegar o potencial em pontos que passam pelo eixo do fio. Então, eu vou ter um eixo Z aqui, eu vou ter um ponto a uma distância Z, e eu quero calcular quanto que é o potencial elétrico nessa distância. Então, a gente já fez esse problema. Esse problema não dá para fazer usando a lei de Gauss, ele não tem simetria suficiente para você usar a lei de Gauss. A gente calculou o campo elétrico já usando aquela integral que eu mostrei agora há pouco. A gente vai fazer agora calcular o cálculo do potencial elétrico. Então, eu vou pegar um elemento de carga dQ, né, um pedacinho do anel, e vou falar, bom, o potencial devido a esse elemento de carga daqui é isso daqui. E aí, se eu integrar no anel, né, então, de novo, a integral vai varrer o anel, não vai varrer o espaço, nem a distância. Veja, aqui é diferente, eu não estou fazendo aquela integral do campo elétrico que vem do infinito até o ponto. Eu estou fazendo uma integral das cargas do problema e vou obter o potencial diretamente a partir disso. Então, reescrevendo, né, essa integral em termos da geometria do problema, o R' ao quadrado, o Ri' ao quadrado, que é essa hipotenusa, vai ser R ao quadrado, Rzão ao quadrado, o raio do anel, mais Z ao quadrado. Só que notem, né, na minha integral, quando eu fizer a integral no anel, essa distância, esse módulo do Ri não vai variar. E aqui, como eu não tenho vetor, eu não estou somando vetor, eu estou somando escalares. Então, se os Ri são todos iguais, tudo sai da integral, vai sobrar só uma integral em dq. Por isso que eu nem escrevi o dq como lambda dr, porque não vai precisar. Né? A integral em dq em todo o anel dá a carga total do anel. Né? Então, o 1 sobre r, né? 1 sobre a distância aqui, é r ao quadrado mais z ao quadrado. Esse aqui é o potencial para pontos a uma distância z do centro do anel. Okay? Para a gente chegar naquela expressão do campo agora, basta eu calcular o gradiente desse potencial, coloco em coordenadas cilíndricas, e aí vai ter um ds, né, o raio do cilindro, um dφ, o ângulo, e um dz. Isso daqui não depende nem de s nem de φ, então basta fazer menos a derivada com relação a z desse potencial e a gente chega naquele campo que a gente calculou lá atrás. No caso do anel não dá tanto trabalho, mas a integral aqui do potencial dá menos trabalho do que a integral do campo. Então eu sugiro vocês fazerem essa continha e ver se vocês conseguem sair desse potencial e chegar lá naquele campo que a gente calculou. Então, por essa aula só, bons estudos. Não esqueçam de já ir fazendo a lista de exercícios, tá? E qualquer dúvida, a gente se encontra na nossa aula síncrona. Tchau, tchau.